Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, você fica tensa à toa, só porque o dólar tá chegando a quase 5,50. Pô, Juliana, para com isso. É o seguinte, se você compra tudo em dólar e usa o cartão internacional e fica sofrendo, não tem que trazer isso pra gente aqui, entendeu? Se para. fosse, né? Se fosse Não só é? isso, né? E aí? Como é que tá a coisa? Tá tenso o negócio, hein? Sexta-feira não é um sextou, ferrou. Como é que tá? Pois é, nossa, a gente tem que rir para não chorar, né? Neg, boa tarde para você. Sempre bom te encontrar, é bom encontrar a Débora aqui Boa também. tarde. Boa tarde, você ouvinte. Então, a gente já está com a sexta-feira bastante contaminada aí por esse clima negativo que pesou aí durante toda a semana, né? A gente chegou a ter o dólar hoje valendo R$ 5,47, mas agora o dólar conseguiu aqui baixar porque o cenário internacional deu uma aliviada, tá? Agora o dólar aqui no Brasil está valendo R$ 5,39, a bolsa está subindo de leve, 0,17%. E por quê? A gente tem um cenário internacional que está colocando também muita incerteza no caminho aí da recuperação depois da pandemia, por conta desse aumento de casos da variante Delta, né? Nos Estados Unidos, eu estava até olhando aqui hoje no Estadão, é impressionante que na terça-feira eles bateram um número de mais de 1.000 mortes num dia pela Covid, e isso não acontecia desde março. Então, nos Estados Unidos já está tendo impacto na economia, teve queda nas vendas do comércio, o pessoal está evitando sair com medo de ser contaminado, né? A maior economia do mundo. Então, a gente tem esse ambiente internacional já com muita apreensão. A China também com aumento de casos da Covid, né, pela variante Delta. Eles fecharam até portos, né, essa semana para tentar conter o avanço da doença na China. Isso interfere para a gente de duas maneiras. Uma, no sentido de o mundo crescendo menos, principalmente a China, né, que é o nosso maior comprador, a gente começa a vender menos para eles. E foi muito importante o cenário internacional para ajudar a nossa economia no começo do ano. Ajudou muito o agronegócio, ajudou muito toda essa parte de produtos internacionais, né, das commodities, minério de ferro, petróleo. Então, a gente teve uma ajuda internacional à nossa economia e que agora pode estar acabando. E a outra questão que preocupa, com essas restrições causadas pela Covid no mundo, a gente aqui no Brasil já está tendo uma série de dificuldades para receber insumos para a indústria, né? A indústria automotiva está parada, né? Tem várias fábricas paradas porque a gente ainda tem um descasamento de fornecimento, principalmente de semicondutores. Então, você imagina, se começar a ter de novo fechamento de portos, né? A gente pode aprofundar essa dificuldade de chegada de peças na indústria brasileira. Agora, por que tem um alívio agora, Oineg e Débora? A gente teve agora há pouco um diretor do Banco Central americano dizendo que se a Delta começar a derrubar muito a economia, eles vão rever uma sinalização que foi dada essa semana de começar a também parar de ajudar a economia americana, né? Eles falaram, bom, já tá, né, cresceu forte, começou a ter sinais de inflação, eles tinham dito que poderiam começar a diminuir a ajuda à economia americana, né, as pessoas, as empresas, e ele deu uma declaração agora há pouco de que se a Delta começar a derrubar muito a economia, claro que eles vão rever essa decisão de parar de estimular a economia americana. E aqui no Brasil, né, o assunto parece disco quebrado, né, aquela questão do risco crescente com as contas públicas. Então, a questão dos precatórios, principalmente, segundo os analistas, é a principal questão, porque quando o governo diz que vai parcelar o precatório, na verdade, ele está dizendo que ele deixou na prática de cumprir o chamado teto de gastos, né? Porque é uma regra que força uma discussão no Brasil, por isso que o teto foi criado, para que colocasse ali um limite para crescimento de despesa pública. Então, como os precatórios vieram muito fortes nessas dívidas que o governo perdeu na justiça, os precatórios obrigaram o quê? A discussão que a gente faz na nossa casa, né? Que é escolher o que é prioridade, o que a gente vai gastar e o que a gente vai ter que cortar, infelizmente. Só que o governo não quer cortar. O governo quer
aumentar o Bolsa Família, o governo quer aumentar fundo eleitoral, o governo e os congressistas, obviamente, né? O Congresso quer também dar reajuste para servidores públicos no ano que vem, porque é ano eleitoral, os parlamentares querem aquele dinheiro das emendas para fazer obras nos seus redutos eleitorais. Então, quando o ministro Paulo Guedes diz que não tem dinheiro e que pode até parar de não ter dinheiro para pagar salário de servidores, os especialistas dizem que não é verdade, né? O Felipe Salto, que é um grande especialista no assunto, né? Que é diretor da Instituição Fiscal Independente, ele me fala, ó, isso é terrorismo fiscal. Tem dinheiro, mas o governo não quer cortar, como a gente precisa cortar no nosso orçamento. Todo mundo, né, que gerencia o orçamento doméstico sabe que a gente tem que fazer escolha, né? Mas escolhas são duras. Essa é o grande dilema, né? E lembrando que não tem muita diferença entre o governo pegar um dinheiro que não é dele e você entrar no orçamento do seu vizinho de porta. Você mora num apartamento, você diz, olha, o meu dinheiro acabou, eu vou pegar um pedaço do seu dinheiro. É um roubo, porque é um dinheiro que não lhe pertence. Esse dinheiro não pertence ao governo, ele não pode usar o dinheiro como ele quiser. Aquele dinheiro, quando ele está carimbado, significa que ele tem aquela destinação. A hora que ele cria o tal espaço fiscal e abraça outras despesas, é o mesmo que a gente se valer do orçamento do vizinho de porta, do vizinho de baixo, do vizinho de cima. É tão criminoso quanto. Só que na cultura brasiliense, isso é apresentado como uma defesa dos gastos, afinal, os mais pobres. E é sempre aquilo, né, Juliana? Você faz o discurso em nome dos mais pobres quando você está de olho em fortalecer sua relação com os mais ricos, que são os senadores, os deputados, para você agradar os seus, né? A sua experiência mostra isso, não? Total, né, Gui? Dá um desânimo realmente, porque quando a gente conversa aqui com os especialistas, né, a gente consegue traduzir aqui para o nosso ouvinte o que está acontecendo de verdade, né? E no final das contas, essa falta de disposição política, né, de uma maneira geral, de fazer o que precisa fazer, faz com que a gente tenha um aumento de incerteza que acaba sendo medido por esses indicadores rápidos do mercado financeiro, né? Aquilo, mesmo que você não invista no mercado financeiro, né? Você não vai comprar dólar, não invista na bolsa, é o termômetro mais rápido de que há uma preocupação com a falta de responsabilidade com as contas públicas. E isso, a economia é que nem dominó, né? Você vai empurrando uma peça, vai derrubando as outras, né? É uma coisa complexa que a gente tenta desmistificar aqui, que é o fato de que o mercado não é bobo, né? Os empresários não são bobos, então eles estão vendo que a questão dos precatórios, né? Você sabe que o negócio é complexo, né? Porque você vai tirar uma parte do pagamento para parcelar dessa regra do teto, então na prática você está descumprindo o teto. O teto é uma sinalização de que o governo tem um compromisso, né, em respeitar o aumento da dívida do Brasil, ou seja, você rasga esse compromisso. E tem um outro detalhe técnico que os analistas estão me falando muito, que é a criação de um fundo, né, que eles também colocaram como proposta, o governo, que é criar um fundo e abastecer esse fundo com tudo que eles conseguirem vender, né, de empresas estatais ou lucros, né? E aí, com o dinheiro que for entrando nesse fundo, eles podem ir quitando uma parte dos precatórios, né, adiantando algumas parcelas. E aí os analistas estão dizendo, bom, mas esse dinheiro também não está na regra do teto de gastos, né? Ou seja, a gente perdeu o controle do que de fato está sendo gasto no Brasil, entende? E aí eles falam assim, bom, eles podem pegar esse dinheiro do fundo, por exemplo, e terem uma brilhante ideia de começarem a pagar uma parte do Bolsa Família também com esse dinheiro do fundo que não respeita a regra fiscal, né? Então, toda a movimentação que a gente vê, que é muito complexa para o público em geral, por isso que tem esse discurso, como você está dizendo, de ajudar os pobres. No fundo, quando a gente pergunta aqui para os especialistas, a gente vê que tem toda uma movimentação que está estragando a confiança em relação à responsabilidade com as contas. E isso significa mais pressão inflacionária, menos crescimento, né? Menos geração de emprego, né? A economia está toda interligada.
Então, a gente precisa que os políticos coloquem a mão na consciência, né, Oineg, nesse momento, e cortem alguma coisa para amenizar essa alta do dólar, essa alta da inflação, porque é bom lembrar que os brasileiros estão numa dificuldade enorme ainda, né, com desemprego recorde, muita dificuldade financeira, várias empresas que quebraram ou estão endividadas aí pelos próximos anos. Então, a gente não pode brincar com isso. A gente precisa ter um mínimo de respeito pelas pessoas que estão nesse momento precisando de ajuda, né? E não de politicagem, né? O nome disso é pedalada. Eles estão pedalando. É o mesmo que a Dilma fez, só que de um jeitinho Paulo Guedes de ser. 12h55. Juliana Rosa, economia, traduzindo esse mundo maluco da economia. Valeu, Juliana. Então a gente se vê. Hoje à noite a gente se vê no Jornal da Band? Vamos lá. Estamos de olho o dia todo. A gente está sempre Trabalha ligado. muito essa mulher. Unanimidade, Juliana Rosa. Valeu, beijo. Um beijão. Beijo, Ju.